experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Só até aqui, vamos orar. Pai querido, te damos graças pela tua palavra e pedimos que no nome santo de Jesus, o Senhor de maneira santa e poderosa possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Perdoa os nossos pecados e tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abra, Pai, os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, a compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Só uma pergunta. Cadê o Alan? Troca o microfone? Tá ruim? Troco ou não, Alan? Troca. Vou pegar esse aqui, então. Som. Alô. Bom, irmãos, como eu disse, nós temos meditado nesses cultos de ceia. Eu tenho me proposto a cada culto desse, nós meditarmos sobre uma estrofe desse poema, dessa canção sobre o servo e a glória do servo do Senhor. No mês passado, no nosso culto em que celebramos a ceia, nós falamos sobre a primeira estrofe, que vai do capítulo 52, do verso 13, até o verso 15 do capítulo 52. E aí o poema continua pelo capítulo 53, em outras 4 estrofes. A primeira, nós falamos sobre o espanto que o sofrimento do servo causou, mas também sobre a sua ascensão e a sua glorificação. Falamos sobre como aqueles que o atacaram e o afligiram ficaram pasmados ao verem que Deus o exaltou, que Deus glorificou o servo Jesus, o servo da graça de Deus. Esse poema que o profeta Isaías escreveu, ele é mencionado cerca de pelo menos 40 vezes no Novo Testamento. Então note os irmãos que é um texto de extrema importância, para os autores do Novo Testamento. Mencionar 40 vezes esse poema, sempre retratando a obra de Jesus e o que o Messias prometido veio fazer. Porque embora Israel acreditasse que o Messias prometido seria glorioso, seria um rei
poderoso para libertar, para estabelecer um governo humano, ele, na verdade, estabeleceu um governo celestial, seu reino espiritual, no coração de cada homem. Coração de cada homem. Esse poema, então, ele é dividido em 5 momentos, mas todos esses momentos apontando e retratando sempre o que aconteceu ali no Calvário, sobre o sofrimento que Jesus enfrentou no Calvário. É como se o autor fizesse uma escalada, né, até o ponto mais alto daquele monte aonde Jesus ali é crucificado, mas também ele termina sobre a satisfação do servo do Senhor, sobre a satisfação em ver que o trabalho dele não será inútil, não será em vão, mas ele ficará satisfeito pelo seu trabalho, pela obra das suas mãos. Ele retrata isso no verso 10, 11 e no verso 12. Irmãos, por favor, acompanhem na sua Bíblia, mantenha ela aberta. Vamos ler novamente só os 3 versículos primeiros, capítulo 3. Hoje nós vamos ficar nessa segunda estrofe. Ela diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Tinha formosura nem beleza, olhávamos para ele, beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelo homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, não temos nenhuma importância. Bom, nesse momento, o autor vai retratar o servo como um sofredor, como alguém experimentado por meio do sofrimento. É isso que ele está dizendo. Jesus foi experimentado por meio do sofrimento. Jesus é alguém que entende o sofrimento humano, que enquanto homem também viveu esse sofrimento. Mas ele começa fazendo um contraste para nós que é muito importante. Veja só na sua Bíblia. No início do verso 1, ele diz assim: a quem se manifestou o braço do Senhor. É a expressão que ele usa. Mas logo a seguir ele fala sobre uma raiz. Cresce como uma raiz na terra seca. Então primeiro ele aponta o braço do Senhor, mas depois uma raiz na terra seca. Primeiro, a primeira expressão é uma expressão de força, poder, braço do Senhor. Mas a segunda expressão é uma expressão de fragilidade, fraqueza, humilhação. Pequena raiz, uma terra seca. Note, os irmãos, que quando Deus ele criou o mundo, diz o Salmo, capítulo 8, verso 3, que ao criar o mundo, Deus usou apenas seus dedos, e Deus criou. Quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 13, verso 3, que ali Deus manifestou a sua mão forte, sua mão estendida. Ele foi lá e tirou Israel do cativeiro. Porém, quando a Bíblia fala que Deus vai salvar os perdidos, salvar pecadores, ele não usou seus dedos ou a sua mão, mas o seu braço forte. Para salvar pecadores, Deus usou o seu braço forte. Mas ainda assim, as pessoas se recusam a crer nessa demonstração do poder de Deus. Veja que o capítulo do livro de Romanos, Paulo vai falar exatamente, fala sobre como homens observando aquilo que Deus nós podemos ter através da criação, ao observar a obra da criação, ainda assim negam esse. Ainda assim o homem rejeita Deus. Ainda assim o homem despreza o Senhor. Ele consegue ver por meio da criação da obra de Deus, mas lhe dá as costas, a adoração é devida. Chega no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a manifestação do poder de Deus para salvar os pecadores, para salvar os perdidos, para resgatar aquele que
caminha a passos largos a condenação eterna. Veja, irmão, o homem no pecado, ele caminha para a sua própria destruição. E para salvar esse homem dessa destruição, Deus manifesta o seu braço forte, resgata esse homem, restaura esse homem, salva esse homem. É como alguém que estivesse caindo à beira de um precipício, outra pessoa corresse ao seu, estendesse seu braço forte ali, segurasse aquele homem que está à beira do precipício, à beira de cair, à beira da destruição, então com o seu braço ergue de volta para cima, está seguro, acima da rocha. Assim é Deus ao resgatar a minha vida e a sua vida. Nós éramos esse homem, à beira desse precipício. Olhando para trás, vemos a completa destruição da nossa vida. Mas então Deus manifesta o seu braço forte, vai até o precipício da nossa alma, nos puxa com esse braço, coloca sobre a rocha que é a possibilidade de uma vida segura em Cristo. Uma vida segura em Cristo, que manifestou o seu braço. Mas Paulo vai dizer no capítulo Romanos, o evangelho é o poder de Deus. Isso ele não se vergonha, mas há muitos que se vergonham. Há muitos que se vergonham do evangelho. É sobre isso que o autor Isaías, o próprio profeta, está falando ao dizer essas palavras. Quando ele narra o sofrimento do servo do Senhor, veja no verso 3, no final do verso 3, vai dizer assim, ó, como um dos homens escondia um rosto, ele foi desprezado. Veja que o que acontece, o que o autor de Isaías está narrando, é o mesmo que acontece na vida espiritual que Paulo está descrevendo. Mesmo vendo o evangelho sendo o poder de Deus para resgatar, o braço forte do Senhor para erguer o pecador e trazê-lo à segurança que é a rocha em Cristo, ainda assim, muitos dão as costas, o rosto, ignoram ele. O autor também está trazendo para nós em Isaías. O servo é Deus encarnado, é Deus que se tornou um de nós, como diz Isaías. Isaías profetizou o nascimento da Virgem. Ele é Deus, que nasce e cresce como um de nós. Ele diz, menino nos nasceu, para retratar o quê? A sua humanidade. Jesus se fez como um de nós. Menino nos nasceu. E um filho se nos deu, como um retrato da sua divindade. Jesus é homem, mas também é Deus. Jesus é plenamente homem, mas também é plenamente Deus, que habitou no meio de nós e viveu como um. A plenitude da humanidade, da divindade, habitam em Jesus. Habitam em Jesus. Ao escrever isso, o autor vai dizer que ele é como um fruto de Israel, mas também o próprio futuro de Israel. Várias vezes o profeta usou a figura da árvore para retratar Israel. Várias vezes ao longo do seu livro, né, o profeta Isaías usou essa figura da árvore. Ele vai dizer que Israel é essa árvore. O Messias é como um broto que cresce dessa árvore. Um novo broto trazendo vida. Ele é como um remanescente de um coco que foi cortado. Diz Isaías, capítulo 6, verso 13. Não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de ver uma árvore renascendo. Teve sua oportunidade? Tente trazer aí na memória como é. Eu confesso aos irmãos, eu vivi essa oportunidade há pouco tempo. Foi muito. Mas há pouco tempo, estava vindo de São Paulo, tinha uma parada na estrada, parar para comer alguma coisa, estava algumas horas dirigindo. E aí eu parei ali, com um tempo, na estrada ali, né? A gente parada, perto da parada tinha sido cortada até o toco mesmo. Podou, não só fez uma poda, não. Vou cortar para eliminar mesmo a árvore. Então, cortou até o toco, mas dali, broto novo.
E a árvore estava se renovando quase que completamente. Você percebia, cortou para tentar acabar com a árvore, como a natureza, de forma maravilhosa, estava esperando. Aquele... Esse é o cenário que Isaías descreve. Fala que Isaías é essa árvore cortada no capítulo 6, verso. Os orgulhosos também são como árvores derrubadas, aparentemente morto. Davi irá o rebento de Isaías 10, verso 36, 11, verso 1. Aquele toco cortado, Deus faz esse broto é a raiz de Jesus. Esse homem também não é apenas a raiz de Jessé, é a geração de Davi, porque ele é anterior a Davi ser Deus, mas também seu descendente como homem. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Depois, no verso 2 e no verso 3, o profeta vai dizer para nós sobre esse sofrimento que o servo foi cometido. Veja que ele diz, a partir da segunda parte do verso 2, fala assim: não tinha formosura, beleza. Olhávamos para ele, beleza alguma, para que o desejássemos. E foi desprezado, rejeitado pelos homens. Ora, por que foi rejeitado, desprezado pelos homens? Jesus nasceu na pobreza em Belém. Há quem diga por aí que Jesus era rico, para justificar a riqueza. Jesus enfrentou a privação, que é ter uma vida sem falta, mas com pouco para comer, com pouco para a privação. Jesus, ele enfrentou a dor, o trabalho diário de uma secretaria. Jesus passou pelo sofrimento, não apenas nascimento humilde numa cidade disputada, uma infância com privação, mas de uma juventude na luta diária, ganhar o pão de cada dia, através de um trabalho braçal. Imagina, irmão, a carpintaria não era como é hoje em dia. Nós temos muitas máquinas, lógicos. Você pega uma máquina pesada, coloca ele na árvore, praticamente já sai uma tábua pronta, né? Do outro lado, não. Lá, a árvore, ao tronco, pará-lo, começar a produzir material. Jesus passou. Às vezes só vemos esse Deus e esquecemos que Jesus, homem, passou pelas mesmas dificuldades da luta diária que. Além dessa dor e desse sofrimento do trabalho diário, enquanto adulto, ele é desprezado. É um mestre da lei, alguém graduado e formado nas universidades de Jerusalém. Não. É um homem povo. É um artesão. Alguém que trabalha, é culto, é educado. Foi educado nas universidades. Tem diplomas de e se vangloriar, não. Ele é um aprendiz. Não veio de uma cidade importante, proeminente, não. Nasceu em Jerusalém, cidade simples, Belém. Pode alguma coisa? Boa vida. Zombaria pela sua. Foi desprezado pela sua origem. Desprezado mais ainda por causa das suas palavras. Jesus atraiu uma grande. Sim, mas diz o autor que não foi pela sua beleza, não. Ele não tinha beleza alguma. Jesus não é como os retratos, né? Jesus
Ele vai dizer, por causa dessas palavras, caiu uma alguns a mensagem, outros a acolher. Quando ele entra em Jerusalém, embora ele seja rei prometido, ele não entra num cavalo de guerra, de armadura, entra com uma volta armada. Ele vai ao templo num reino, como chamavam chefe do militar, não, em um jumento. Quando chega lá, você vai estar em Marcos capítulo 11, que ele chega lá, observa tudo, tem uma conclusão. Está lá para receber. O sacerdote não está lá, mestres da religiosa. Aquela sessão só para mostrar eles Salvador, prometido, broto, rebento de Jesus. Uma vez que eles entenderam o que Cristo exigiu, atenção nisso. Então, ao longo da mensagem, preste pelo menos atenção nisso. Porque quando eles perceberam o que Jesus estava falando, qual era a mensagem dando transmitir, aí sim é que a maioria das pessoas começou a desprezá-lo, tratando ele como um pior de todos os escravos, ou pior até do que tratavam os escravos. Naquele momento que eles compreenderam o que Jesus estava dizendo, a partir daí, então aí sim vem desprezo total, a ponto de escarnecerem o seu rosto, envergonhando-se de Cristo, pois ele não representava nada daquilo que era mais importante para eles. Veja, tudo isso que o autor descreve, essa natureza humilde, simples, desprezá-lo, que Jesus não representa o que queriam. A pergunta é, o que é que eles queriam? O que é que as pessoas queriam? Desprezaram tanto o mestre. Bom, eles gostariam de algumas coisas, entre elas, riquezas. Reino próspero, como na época de Salomão. Eles queriam prestígio social, importância, relevância na região, mas isso também daria. Poder contra os romanos, chefe militar para libertá-los dos romanos, daria isso. Boa reputação, servido pelos outros, cargos. Note, irmãos, até os 12 que cargo de até os 12 discutiram entre si, daria direito a busca pelos próprios interesses. Ele também não, afinal de contas, enquanto eles queriam riqueza, veio dizer, bom, pão de cada dia, o vosso pai não vai deixar faltar passarinho. Eles queriam prestígio social, mas ele não oferece isso a eles. Eles queriam poder contra os romanos. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Eles queriam reputação, eles queriam ser servidos pelos outros. Mas Jesus é aquele que diz, olha, maior não é o que é servido, mas o que serve a todos. É ser o primeiro, que seja o último. É ser maior, que sirva. Eles queriam a busca de prazer, é aquele que olha, irmão e minha irmã, que deseja fazer a vontade do meu Pai. Porta estreita, e são poucos que passam por esse caminho. Veja, irmãos, lá nos dias de Jesus, ele foi rejeitado por esses motivos, são os mesmos motivos pelos que é rejeitado. Pela mesma razão que passar, rejeitam esse tempo. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Os nossos jovens e adolescentes
hoje por uma passado. Agora da mesma forma, porque Jesus não irá te tornar, pelo menos não de prata ou ouro. Jesus não deseja que você, na verdade, o maior desejo de Jesus não irá esmagar os seus inimigos. Na verdade, Jesus deseja que você aprenda a orar e orar pelos que te... Jesus não deseja que você seja poderoso ou um ataque, mas Jesus encontre o caminho. Jesus não deseja que você possa se regalar de todos os prazeres que esse mundo tem a oferecer, mas Ele deseja que você aprenda a dizer não. Repetir isso. Jesus deseja estar com todos os prazeres que possa oferecer, desfrutar do prazer que a vontade do Senhor boa, perfeita. Jesus não deseja que você venha realizar todas as suas vontades. Você aprenda com Deus. Então, irmãos, concluindo, veja que por todas essas razões, desprezaram Jesus no passado, desprezam Jesus. Por essas mesmas razões, não lhe dão crédito às suas palavras. O profeta perguntou: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte para resgatá-lo desse mundo de trevas? Hoje aqui, nessa manhã, pode ser palavras para ecoar na mente e coração de nós, diante dessa mesa que representa o sofrimento e a glória do Senhor. A mesma pergunta de Isaías para nós: quem creu? Quem se manifestou no braço do Senhor? Deus nos abençoe.